Imaginem o seguinte: se quando desencarnássemos, Jesus nos olhasse como uma árvore, que tipo de árvore ele veria em nós? Uma árvore cheia de vida, frondosa, vistosa e cheia de frutos? Ou uma árvore seca, com folhas secas, sem fruto algum, seca até a raiz? Que tipo de árvore seríamos? Eu estou falando isso porque nós vamos iniciar o nosso estudo da semana dessa forma. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e essa semana estudaremos dos itens 8 a 12. Essa semana finalizamos o capítulo 19. Os itens de 8 a 12, eles estão divididos em 3 partes. A parábola da figueira seca, por isso que eu comecei falando dessa forma. A fé, mãe da esperança e de caridade. E a última, a fé divina e a fé humana. Eu perguntei como Jesus nos veria se fôssemos uma árvore, porque ele começa o estudo dessa parte no item 8 do capítulo 19 com a parábola da figueira seca, que é quando Jesus estava andando e viu uma figueira e naquela figueira não tinha frutos, porque não era a época da figueira dar frutos, né? E Jesus passou pela figueira e disse assim: que ninguém coma de ti nenhum fruto. Fato que os discípulos ouviram. E depois, quando eles passaram no dia seguinte, ela havia secado aquela figueira até a raiz. Ela secou inteira. E os discípulos disseram assim: mestre, olha a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou até a raiz. E Jesus disse: na verdade eu vos digo que se vocês tivessem fé, diriam àquela montanha: se transporta daqui até ali, e ela se transportaria. O que Jesus quis dizer com isso? A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. É aquela diferença que a gente sempre fala entre o ser e o parecer. A figueira seca que Jesus diz são aquelas pessoas que têm a aparência de ser boa, que aparentam na sociedade, né, e no meio onde vivem ações do bem, mas que na verdade tudo que elas estão fazendo é simplesmente não produzir nenhum mal. E não produzir nenhum mal, ou seja, ficar neutro na situação e não produzir nenhum bem, também é produzir um mal. E essa figueira seca que Jesus está se referindo é aquela de todos nós, quando nos distraímos com as frivolidades, né, com as distrações materiais do dia a dia, e a gente vai levando a vida. A gente não fala que a gente vai tocando a vida, né? Eu vou levando a vida. Então trabalha, estuda, constitui família, né? Vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, mas quando na verdade a gente só está indo conforme o fluxo, a gente está solto na correnteza, a gente não está produzindo nada de bom, a gente só está passando por mais uma encarnação. E será que a gente vai perder mais uma encarnação? Quando eu digo perder, é perder as oportunidades de evoluir. Nesta encarnação nós estamos aqui para evoluir moralmente e assim evoluirmos espiritualmente, como espíritos eternos que somos. E o Evangelho ainda nos diz, Allan Kardec nos diz, que é ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. E não é assim que funciona? Quando a gente tem a oportunidade de ser bom e não o é, por opção, a gente tem os meios de ser bom. E aí muitas vezes a gente pode falar assim: não, mas olha, Moacir, sabe o que acontece?
eu até gostaria de praticar a caridade, mas veja bem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu mal dou conta de pagar as minhas dívidas, as minhas contas, né? Eu mal dou conta de ir e voltar do trabalho, eu chego já na hora de dormir, eu acordo para ir trabalhar, ninguém acordou ainda, não dá tempo de fazer as coisas. Eu entendo, mas sempre dá tempo de fazer alguma coisa. Mesmo que seja uma prece, mesmo que seja uma vibração, mesmo que seja um pensamento. São as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Eu prefiro utilizar o meu tempo com distrações, com bobagens, a gente pode dizer assim, ao invés de fazer aquilo que vai contribuir para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento das outras pessoas, porque a gente está aqui para evoluir. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem, das filhas da fé. Sabe o que é? São as obras. A fé sem obras é uma fé vazia. Não adianta eu entender o que Jesus está dizendo quando ele fala de amor ao próximo se eu não pratico a caridade. Jesus falar de amor é teoria. Ele praticou, mas a gente está lendo, a gente está estudando, para a gente é teoria. Qual que é a prática do amor de Jesus? O que é o amor de Jesus na prática, no dia a dia? Sabe o que é? É a caridade. É a caridade. É quando eu pratico uma ação que faz uma diferença positiva na vida de alguém. E todas as vezes que eu pratico uma ação que faz diferença positiva na vida de alguém, o que eu estou praticando é a caridade. E nesse momento que eu estou ajudando alguém, fazendo diferença positiva na vida de alguém, pasmem, minhas irmãs e meus irmãos, eu estou fazendo diferença positiva, na verdade, na minha vida. Eu estou fazendo e contribuindo com o meu desenvolvimento, porque eu só consigo me desenvolver quando eu ajudo no desenvolvimento do próximo. Senão, eu estou só acumulando teoria. E nós nos desenvolvemos nas experiências, vivenciando as situações, compreendendo os obstáculos e as dificuldades que nós temos na vida e entendendo que todas elas são oportunidades dadas por Deus para o nosso desenvolvimento. Eu consigo aprender a construir uma cadeira na teoria? Sim. Eu leio sobre, eu estudo sobre, eu leio manuais, eu assisto vídeos de como se constrói uma cadeira. Mas só a hora que eu pegar a serra, a madeira, os pregos, os parafusos e começar a construir na prática é que eu vou aprender a fazer uma cadeira e que vai materializar a cadeira. Senão eu só estou no campo das ideias. E muitas vezes nos nossos estudos nós ficamos muito no campo das ideias, quando na verdade nós deveríamos estar na prática. Eu aprendo muito mais ajudando os outros do que só lendo. Não que a gente não deva estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, outros livros espíritas como os do Chico Xavier, do Divaldo e de tantos outros. Mas eu preciso praticar, porque a fé sem obras é uma fé vazia. Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Porque nós já temos a semente de Deus. Nós já temos a bondade dentro de nós. Se nós não somos bondosos, caridosos, a gente tem que trabalhar para desenvolver isso na gente. Porque se eu só sinto raiva, ódio, intolerância, isso não faz parte de mim, está em mim. Então não dá para eu deixar de ser aquilo que eu já sou bom em essência. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, a semente do bem, a semente da caridade já está dentro de mim. Eu só preciso criar condições em mim para que ela apareça, para que ela floresça, para que eu seja essa árvore frondosa que dá muitos frutos.
Elevai, pois, esse edifício, a fé, sobre fundações inabaláveis. Ou seja, vamos construir a nossa casa na rocha e não na areia. Vamos fundamentar a nossa fé, vamos colocar os alicerces da nossa fé em cima da rocha e não em cima da areia, onde um vendaval, as dificuldades e obstáculos da vida podem balançar as estruturas da nossa fé. Se a nossa fé está fincada na rocha, pode vir o obstáculo que for, porque eu entendo, compreendo e aprendo com ele, ao invés de me revoltar com ele. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e sua racionalidade. É a fé raciocinada. Eu não tenho fé porque eu acredito cegamente, porque alguém me falou que não. É porque eu raciocino, eu entendo, eu pratico e eu percebo que praticando aquilo que Jesus nos ensinou, eu me desenvolvo mais e sou mais feliz. Qual que é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade é justamente nós nos ajudarmos mutuamente. Nós trabalharmos um para o desenvolvimento dos outros. É assim que evoluímos. Então, meus amigos e minhas amigas, eu espero que vocês leiam do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 8 a 12, né? Que nós vamos estudar com maior profundidade na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas. Então, um ótimo estudo a todos, uma ótima reflexão e até quarta-feira, às 20 horas. Fiquem todos com Deus.